Muito boa noite a todos. Antes de começar, eu gostaria de perguntar, e aí? E aí, me digam aí, o que vocês acharam do que a gente leu? Tocante. Essa primeira parte, né, na verdade, acho que a segunda parte, que é o que vem, que fica mais, né, tocante, mas assim, a primeira parte parece que era um detalhamento do orgulho, né, de Saulo, né, de uma, na verdade, vou dizer, vou usar uma palavra muito ruim, uma natureza, né, que ele tinha em prol de uma arrogância, totalmente, em prol de um objetivo que ele desejava para a vida dele. Parece que ele detalhadamente ia atrás disso que ele buscava, né? Uma frieza muito grande. Não é verdade. Como vocês se sentiram lendo, né, a cena do apedrejamento? Olha, Márcio, é muito tocante, realmente. É muito emocionante do ponto de vista negativo, né? Realmente é uma emoção, é uma tristeza muito grande. E o que eu fiquei assim, o que me chamou bastante atenção foi que no apedrejamento, os próprios sacerdotes apedrejam, né? Então, pessoas que eram esclarecidas, pessoas que eram de fé, e eu acho que isso explica tanta coisa que acontece hoje, né? Porque realmente as pessoas conseguem, em nome de um Deus qualquer que elas acreditam e que acham que é isso que é pregado, né? As pessoas conseguem fazer isso, que eu acho que é contra qualquer conceito de religiosidade, de ligação, de qualquer contato com o alto. Eu acho que nada disso é justificável. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Essa tristeza vem porque Estevão era bom ou é porque Estevão é um ser humano? Ou seja, se fosse outro ser humano qualquer, na mesma condição, será que a gente ficaria tão consternado? Sim. Não é nem tanto Estevão, mas o que a gente acompanha de Saulo. Sim. O que leva Saulo, o pensamento de Saulo, a emoção de Saulo naquele momento, né? Porque poderia não ser Estevão, poderia realmente ser uma outra pessoa qualquer. E é ele. Você sabe que aquilo vai ter uma consequência para ele depois. Como vai ter para você, né? Pensando da mesma forma. Entendi. É a mesma coisa que a gente vê às vezes na televisão. Pegaram ali um homem de rua e apedrejaram e fizeram isso e aquilo. Eu acho que toca a gente da mesma forma. Isso. Tem essa parte humana que acho que toca quando a gente está lendo isso. Não é pelo fato de ele ter sido uma pessoa boa. Sim. Porque também com as pessoas ruins a gente sente. É pensar que o Isso. ser humano fez isso com o ser humano. Sim. Como ser humano. Mas sem Era contar nisso? outras formas de apedrejamento. Sim. Coloca a pessoa nessa situação como o Estevão, como Cristo, eu acho que existem outras pedras, na verdade, hoje que as pessoas fazem em prol de Saulo, em prol de uma carreira dele, em prol de um objetivo de vida. Sim. Eu me lembro, não, pelo amor de Deus, nem justificando, mas eu lembro quando eu ouvi a justificativa de Bin Laden, quando ele teve atentado, de que ele falou assim, mas assim, eu matei sei lá quantas pessoas, mas os Estados Unidos mata sei lá quantos por dia. Pelo amor de Deus, não comparando, porque o Eitan não justifica um pouco, mas assim, se a gente refletir que existem pedras que vão aos pouquinhos, né, a volta a gota das pessoas, uma forma também de dificuldade. Era justamente... Era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Qual a diferença do apedrejamento de Estevão para o linchamento público que às vezes a gente vê de bandidos? E naquele momento, ele estava sendo Estevão, estava bandido. A gente está vendo ele hoje, quem é a figura. Mas naquele momento, ele era um réis bandido, que estava sendo apedrejado como vários outros que não tinha nada de diferente. É uma ocasião de enlevo, de confraternização, se levava os familiares. Né? E Saulo, inclusive, compara ele a outros bandidos, nesse trecho que a gente lê. Exatamente. Não teriam todos eles de ser punidos? Por que esse não? Isso. A própria crucificação era um ato praticado normalmente para crimes infamantes, para os piores criminosos, essa feita a crucificação.
Não foi nada. Quem elevou aquele símbolo da cruz foi Cristo. Porque antes dele era um símbolo de horror mesmo, né? Que você morrer daquela forma, não. Eram consideradas as piores pessoas. Piores. Eu fiquei extremamente triste. Eu fiquei chorando, os olhos cheios de lágrimas, porque eu vi a cena dele muito. Eu choro besteira, mas uma coisa assim na peça. Fiquei me colocando assim, pensando naquele momento, eu vejo aquilo ali, aquela cena. Então eu fiquei. E aí comecei a me questionar isso. Gente, sacerdotes, pessoas matando em nome de Deus, em nome de uma lei, cadê o não matará? Cadê o não difamar? Porque ele foi difamado, né? Ele coloca palavras na boca dele que ele não falou, né? Não existiu aquilo ali, a forma como ele foi preso, né? Então, depois eu comecei a ver que aquele Deus que eles cultuavam não era um Deus amoroso, né? Era um Deus rude, um Deus que castigava, um Deus que punia, né? Não é um Deus que Jesus nos mostrar que é um Deus amoroso, acolhedor, fraterno, né? Mas aí, quando ele conta Jesus, quando ele veio mais Jesus, eu fiquei feliz. Porque ele me deu além, que assim, a abnegação dele o tempo inteiro, a resiliência, a abnegação, a fé. Em momento nenhum ele cedeu, em momento nenhum. Então ali é uma maturidade experiencial, uma maturidade de vida, assim, que a gente tem que realmente ter como um pano de fuga na vida da gente, entendeu? O tempo todo a resiliência, a abnegação, né? Ele foi o tempo todo ali, firme até o final, não cedeu em momento nenhum, né? Se comparando a Jesus, porque se Jesus foi crucificado, porque eu não sei o nome dele. É uma lição de vida, realmente, pra gente. Então a gente vê como a obra é atual, né? Jesus que foi o principal exemplo, né? Sim. E assim, não foi Saulo só, né? Saulo foi alimentado por uma turba de malvados, né? Quer dizer, eles queriam, toda aquela gente também queria, né? Que ele considera espetáculo, né? Que ele fala que ninguém queria perder aquele angustioso espetáculo. E depois, quando ele fala da multidão, ávidos de sensação. Então, Paulo não estava sozinho, não. O sentimento de Paulo estava espalhado. Então, como da morte de Jesus também, né? Mas não era ele só. A maldade não está aqui. Esse termo que tem aí, tem hábitos de sensação, né? Não de sentimento. De sensação, uma coisa superficial. Mas um instinto animal mesmo, Bem de ver matar, bem visceral. Jogava nós leões. E tem várias expressões no texto que mostram esse gosto e essa sensação de se ver apedrejado, de ver o sangue. E hoje a gente vê isso na realidade. Não era só a execução da pena, né? Que poderia matar e acabou, mas eles falaram que não acertassem a cabeça para não acabar logo com a Então, né? Não era só a sentença de morte e morreu, acabou, não. É preciso de atos de crueldade. Mas uma coisa é certa, viu? Saulo é um de nós. Então, tudo que ele tinha de sentimento, como ele disse no início do capítulo, que ele fala de Abigail, de toda aquela tribulação da vida dele, como ele se sentia ao chegar perto de Abigail. Não era Abigail, era ele, era aquilo que estava dentro dele e se manifestava quando ele se aproximava de Abigail. Então, dentro dele tinha o bom, tinha o bem e o mal, qualquer um de nós, né? Pela circunstância, para defender aquele poder, ele fez misérias, né? Mas tanto que depois ele vai ao outro extremo. A mesma energia de um lado, ele foi para o outro. Isso. Era explosivo, era exagerado. Você fala, era exagerado. De um lado e do outro. Já pegando um pouco o canal que eu estava falando, depois da igreja aqui, era o seguinte, assim, é certo de que ele ganhou força com outras pessoas juntos. Mas vamos supor que se não fosse Saulo, fosse Gamaliel que estivesse no lugar, ele não teria, por ele, não teria feito. Sim. Né? Então, assim, tem muito peso que o Saulo, ele é o protagonista de toda aquela cena, né? Se fosse Gamaliel, ele também não faria isso, né? Então, certamente não faria. Tanto é que ele libertou, né? Tem que ver também a maturidade. Gamaliel já tinha passado por esses postos de comando, já era um homem mais velho, mais experimentado. Então o outro ainda tinha, e as pessoas
Todos são iguais. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma, Saulo foi o grande mentor da morte de Estevão. Ele levou Era protagonista. no momento de tudo. Ele foi a perseguir Estevão, ele que sentiu um orgulho ferido pelo discurso de Estevão. Então aquilo ali foi insuflando ele, o ego dele, e ele foi atrás, correndo. Então ele foi o grande mentor daquele espetáculo. Ele que pediu poderes para poder perseguir os cristãos, ele que pediu poderes para ir para a casa do caminho, para prender Ele estava eles. na frente, mas Ele foi um mentor intelectual de tudo. A percepção de Saulo vai mudar muito ao longo da obra. Mas é interessante esse posicionamento de Lígia e a defesa de Nelma, né? Porque essa polaridade vai existir. A gente vai passar pelas duas fases. Amar Saulo, entendê-lo e ficar indignado até por amá-lo. Até por ver o potencial dele, né? Como você falou, quando era útil aos interesses do Sinédrio, ele era o cara que tinha a carta ali branca para fazer o que quisesse. Quando ele mudou, o Sinédrio tirou tudo, até começou a perseguir ele. Então era interesse do Sinédrio. Então ele estava aparelhando, ele estava sendo parte do aparelho de repressão. Então, tinha um aparelho de repressão que reprimia todos que não concordavam com os interesses do Sinédrio. Mas, então, a culpa individual de Saulo, ela se dissolve, podia ser uma outra pessoa que ia fazer. Eles escolheram, o cara era bom o que fazia, né? Sim. De perseguir. Mas, se não fosse ele, teria sido escolhido outro para judiar dos cristãos. Perfeito. Judiar, interessante. Ele perseguir, né? Perseguir. E esse temperamento dele também foi decisivo na escolha do Sim, Cristo. sim. Ele foi um trabalhador escolhido porque Cristo sabia, né, que ali teria força, ali teria Isso. coragem. Exatamente. Muito bem. Então vamos começar o texto, gente. Página 131, ainda no primeiro capítulo, né? Saulo aqui está indo visitar, primeiro parágrafo, obrigada. A Larissa sempre oportuna nas suas colocações. Primeiro parágrafo, Saulo está indo visitar Abigail na casa de Zacarias, né? Aí Emmanuel fala assim: se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las, no doce encantamento com que esperava a realização das suas mais caras esperanças. Eu achei interessante o comentário de Nelma, né, de dizer assim que, através até do fenômeno de projeção, quando ele estava no campo de batalha, ele era o guerreiro, né, aquele inflexível, rigoroso, né, que era inclemente, até cruel, para com aqueles que não estavam de acordo com a lei de Moisés. Quando ele chegava na estrada de Jope, na casa de Zacarias, ele já aflorava os seus sentimentos, a sua sensibilidade, né? Dentro daquilo que era possível, das suas emoções. Então é como se ele se permitisse próximo de Abigail, né? Algo em Abigail fazia com que ele afrouxasse essa couraça, né, da sua personalidade e ele fosse mais ele mesmo. Um comentário que eu queria fazer sobre o texto de Emmanuel é o termo doce encantamento. Emmanuel fala sobre esse doce encantamento em outra obra, na obra Vida e Sexo. Tem um capítulo intitulado Namoro, que ele vai dizer o seguinte: habitualmente o período de namoro se traduz por um doce encantamento. Espíritos que se corporificarão no futuro lar agem inclinando afeições para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Olha o que Emmanuel está dizendo. Que muitas vezes os namoros, que mais tarde vão resultar numa união estável, têm os espíritos que vão participar desse lar, na fase de namoro ainda, participando daquela atmosfera, né, daquela psicosfera do casal. Não é que não exista amor entre o casal, lógico que existe, mas o amor recebe um extra, recebe uma forcinha dos espíritos que vão se reencarnar. E isso nos faz pensar o seguinte: quem seriam esses futuros filhos de Saulo e Abigail, que possivelmente já estavam ali, né, em torno desse casal? Veja que Saulo recebeu diversos chamados do Cristo, né? A complacência e a piedade de Gamaliel, a doçura e a ternura de Abigail, até o próprio Estevão, embora Estevão tivesse uma postura mais assertiva,
né, em relação à pregação do Cristo. Esses espíritos que possivelmente já faziam parte da psicosfera dele com Abigail, mas nada disso teve força suficiente para fazer com que ele abandonasse os seus propósitos, né? Isso é interessante da gente notar. E aí Emmanuel vai continuar dizendo o seguinte: tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe, na dedicação da sua eleita, um pouso de consolação. Talvez o maior erro de Saulo tivesse sido exatamente esse: separar. Eu, enquanto ser cognitivo, inteligente, que tinha essa argúcia psicológica, sou combativo, e eu, enquanto homem amoroso, na minha relação conjugal, sou terno, né? Me permito ter emoção. Separar o cognitivo do emotivo. Tem grandes obras que falam sobre isso, O Médico e o Monstro, né, que fala justamente sobre o médico durante o dia, que representa o bem na sociedade, e o monstro à noite, que comete crimes, que é essa separação, né, entre essas polaridades. Exatamente. Isso, né? O nosso ego e a nossa sombra. Então, veja que talvez esse fosse o grande equívoco de Saulo, e que também pode ser o nosso equívoco. Na nossa atividade profissional, a gente às vezes pode não querer colocar as nossas emoções em jogo até para não se vulnerabilizar. Essa é a verdade, né? Quando a gente se envolve emocionalmente com alguma coisa, seja uma causa, seja uma profissão, a gente também mistura os nossos sentimentos. E a gente... Isso é bom, por exemplo, para um psicólogo. Veja um psicólogo, né? Ele ouve ali o dia inteiro demandas de outras pessoas, problemas. E aí ele funciona como um espelho para tentar organizar aquilo na cabeça da outra pessoa. Mas ele precisa de um grau de envolvimento com aqueles problemas, né? Senão ele não vai conseguir ajudar. Mas esse grau de envolvimento não é exatamente de tomar o problema para si. Então, o trabalho de um psicólogo é um trabalho muito sutil, de ser humano o suficiente para ter empatia, mas também ter os cuidados para não se envolver, né, a ponto de acolher e de absorver aquilo de uma forma negativa. Mas isso não é fácil, né? E talvez por essa inabilidade emocional, Saulo tenha tomado essa decisão, né? É como se ele dissesse: eu sou completamente... eu não consigo dominar as minhas emoções, então é melhor aniquilar elas quando eu estiver aqui no Sinédrio, para não ter nenhuma influência da piedade que ele via com... Até Basófia, né? Via com desprezo ter piedade, né? Ser complacente. Sobre essa mudança, já que falou sobre essa mudança de emoções, de comportamento de Paulo, não sei se as pessoas aqui podem compartilhar a mesma ideia de que eles teriam uma vivência anterior, ele, no caso Paulo, Abigail, Estevão, antes dessa encarnação, né? Eles talvez tivessem um plano encarnatório num sentido. Aí eu estava pensando, quando eu li sobre isso, assim, sobre o quanto as coisas mudam no desdobramento e no retorno à carne. Porque eu ficava me perguntando, será que no desdobramento eles não se encontravam e talvez conversassem sobre as coisas que não estavam indo muito bem? Eu estava me perguntando, mas quando voltava à carne, era como se tudo... E aí muda tudo. É do mesmo jeito que a gente faz na nossa vida, né? Outras coisas a gente não consegue... É bem colocado. Mas assim, rever todo esse pessoal, saber quem era Abigail, saber que Estevão era Jezeel, e depois voltar para a carne e apagou. Agora, como se fossem duas vidas, né? A impressão que dá, se de fato eles se conheciam anterior, e a impressão que dá é que eles eram espíritos que já tinham uma convivência. Então, fala sobre essa mudança de estado nosso, né? Enquanto em desdobramento, né? Em espírito, e quando voltamos para... Emmanuel fala no prefácio que a ligação de Paulo e Estevão se perde na imensidade dos séculos, que dá a entender que tem realmente essa ligação das reencarnações. Agora, a grande questão é que fica a intuição desses prováveis encontros espirituais, mas aquilo não é algo consciente, né? Então fica a intuição, mas cabe ao ego acolher ou tolher. Agora, tem uma questão desse trecho que eu achei interessante, porque assim... É bom que a gente reflita de que ver o mundo como um campo de batalha não era uma visão só de Paulo, de Saulo de Tarso no caso, mas era uma visão dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu até peguei aqui alguns trechos, por exemplo,
no livro de Elias. Elias disse o seguinte: se eu sou um homem de Deus, que desça o fogo do céu e devore a ti e aos teus 50, falando com o povo de Baal. Então Elias não era uma pessoa fácil também, né? Pedindo que o Deus vingativo descesse o fogo do céu. Josué: Yahvé é um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões, e se o abandonardes, ele vos consumirá. Falando para aqueles que também não andavam de acordo com a legislação antiga. Joel: diante de Yahvé o fogo devora, atrás dele a chama consome. É como o ruído de carros de guerra, que saltam sobre os cumes das montanhas. Então, na verdade, a gente vê assim, Estevão entendendo a profundidade dos ensinamentos evangélicos, né? A luz, por exemplo, de Isaías era uma exceção. A maioria dos profetas da antiguidade era essa carne de pescoço mesmo. Deus dos exércitos, Deus vingativo, que não tolera transgressões, né? Só para a gente ter uma visão, digamos assim, um pouco mais condescendente, complacente com o pobre do Saulo, né? E aí no segundo parágrafo, Emmanuel vai colocar uma frase que sintetiza tudo. Abigail era o seu mundo sentimental. Lindo, né? Será? Porque isso daqui é forte, né? Tipo, se faltar Abigail, é ausência de sentimento, é muito poder. É você dar poder demais a uma pessoa. Ele ligou completamente o lado emocional com uma pessoa. Isso. E aí, a pobre da Abigail pode até ser uma pessoa ideal, né? Seguir tudo na linha. Mas se contradisser alguma expectativa dele, já não presta. Então o mundo cai, né? No mesmo parágrafo, no finalzinho, ele vai dizer: ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Ele está falando em algum momento de alguma característica humana de Abigail, algo do seu ser, algo da sua necessidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: o amor de Saulo conseguia ver Abigail enquanto as suas necessidades, enquanto as suas demandas? Só chegava em relação que ele fazia bem. Enquanto ser humano normal. Que ele fazia bem. Aqui era o espelho dele mesmo. Talvez essa seja a diferença do amor para essa sandice, de designar o outro como o meu mundo sentimental, né? Porque assim, é lógico que quando a gente se relaciona afetivamente com alguém, a gente faz planos, né? Se sente feliz com a companhia, tem esperança, mas a gente também se sente feliz com o sucesso do outro, fica mal quando o outro não está bem, deseja o bem-estar do outro. Então a gente precisa ver o outro para amar. Se a gente só vê o outro como um reflexo de nós mesmos, a gente anulou o outro, né, para nos ver duas vezes. É como se a gente estivesse se relacionando conosco, né? Mas ele mostra isso bem logo depois. Como Sim. ele mostra isso. Né? Isso. Ele não pode mais casar com a irmã do inimigo dele. Mas as mulheres daquela época também se comportavam dessa forma, né? Elas eram muito abnegadas, elas se colocavam em segundo plano, sempre. Né? Você acha? Daquela época, era cultura, era criação, era como elas se colocavam, não é como a mulher de hoje, né? A mulher se prioriza, né? Ela sabe seu lugar, sabe se colocar, né, do lado do homem. A mulher antigamente se colocava atrás, se colocava. Existia essa cultura da mulher. Era pela postura de Abigail que a relação era desse jeito? Acho que era cultural. Podia ser cultural. Tinha lado cultural e tinha o lado dele também. Encarar Se ela ela dessa fosse pra forma. Não vai frente, dizer. ele não ia para ela. Não ia não, A né? relação deles tinha uma característica assim, em alguns momentos você percebe que a Abigail fala o que sente, mas a repressão é tão forte que ela aí dá um passo atrás, né? Inclusive ela não quer ir no apedrejamento, a gente vai chegar aí. E aí Ela ele pede força até a para barra. poder mudar, né? Se não tinha condição de Pois mudar, é. que ele não aceita. Isso. Ela tenta dialogar, né? Tenta Mas não há diálogo. Mas a Abigail, na sua fragilidade, que a gente acha que ela tem, ela era também muito inteligente, porque ela Sim. sabia como chegar a ele, como
sua fragilidade. Ela vai conseguir. E em que momento, né? No momento que ela não é assim que a gente Mas não fala que ela é diferente, né, das meninas da sua. Sim, verdade. Pelo sofrimento também, né? Amadurecer o ser. E aí no último parágrafo, ainda na página 131, no finalzinho, Emmanuel diz assim: Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio, o jovem tarcense embevecia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fossem alimento suave para a sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Parecia que ela era a única que ele ouvia, né? Em relação aos sentimentos. Ela funcionava como uma verdadeira professora emocional, né? Corrigia-lhe o espírito, educava-o, né? Em relação aos seus sentimentos. E aí mais para frente ele vai dizer: na noite seguinte à memorável sessão do Sinédrio, Saulo, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Ou seja, era realmente ali um repositório, né, de consolo para que ele pudesse se refazer. E aí, no próximo parágrafo: a noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. Parecia a descrição de outro homem, né? É interessante a palavra umbral, né? Que a gente já vê nas cenas espíritas e que mais uma vez a gente vê aqui que está colocado como passagem, né? Como interface entre dois caminhos. E aí ele vai dizer, né, que a presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo e Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo, de acordo com seu ponto de vista. E mais para frente, Emmanuel diz: Abigail e Ruth escutavam silenciosas. Que é exatamente essa postura social da época, né? Veja que cada um só pode ver um determinado problema de acordo com a sua ótica. Mas quem ouve consegue escutar com maior imparcialidade. Talvez daí venha a sabedoria de Abigail também, né? Pelo fato do contexto social oprimir a mulher e obrigar a elas nem tudo falar, às vezes pensar se vai ser oportuno, ou pensar em uma outra forma de dizer, isso também tivesse colaborado por aprimoramento moral das mulheres. Para que, antes de proferir alguma colocação, pensasse uma, duas vezes, e até pudesse agir com maior balanço e harmonia, com maior ponderação. Veja que, ao contrário, e é por isso que é tão interessante esse mecanismo da nossa vida, que a gente reencarna, hoje como homem, amanhã como mulher, numa sociedade, por exemplo, nessa época aqui, né, no ano 36, aqui era 34, né, 34, 35, 36, mais ou menos por essa altura, e reencarna também no século 21, justamente para a gente ter essa percepção diferente das experiências de vida, né. Tudo isso vai dando maior sabedoria a gente. E aí, enquanto Zacarias dava total apoio, razões de sobejo, ou seja, enchia ele de razões, Abigail tentava argumentar, né? Está no penúltimo parágrafo. Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? E ele já reage: o que você desejaria que a gente fizesse? O que você queria? Aquela coisa de realmente não dar espaço. Isso. Mesmo se tratando da figura que ele ouvia, né, com relação a qual ele queria ter uma vida junto. Mesmo assim, ele não dá muito espaço para a argumentação. Nesse momento também fica claro, mas eu percebo que Abigail aprendeu com o passado dela, mas no caso Zacarias ele teve um filho também que
né, que morreu numa situação parecida, e ainda assim ele concordou, ele não pensou no Estevão como se fosse um filho dele, né? Sim. Talvez pensasse como o filho dele, talvez a opinião dele não fosse tão dura. Exatamente. Com relação à execução da pena. Bem colocado. Como se não tivesse perdido ninguém, né? É. Mas o filho dele era um bom judeu, seguia as leis direitinho. E esse do outro aí não são iguais. O modo de ver que eu quero dizer, entendeu? Eu não consegui realmente ver o outro como um semelhante. Era um judeu, mas que tinha se desvirtuado, né? Mas ele Mas mesmo assim, é coisa de trabalhar o sentimento, né? As ocorrências da vida, para poder fazer a gente olhar a vida por outro prisma. Foi Mas ele suficiente para isso. conhecia Estevão através da ótica de Saulo. Diz aqui, a seu modo, esclareceu a seu modo, né? E aqui nesse mesmo parágrafo diz assim, quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como descendente direto das tribos de Israel. Não, ele fez foi justamente o contrário, né? Então ele não fez nada para que aquilo não aconteceu, ele fez tudo, foi ele que fez tudo para Isso a Abigail também conhecia então, Estevão aqui a gente vê como através da lente que Paulo estava mostrando. Né? Sim. Então, e mesmo assim a Abigail Mesmo começava assim, a ela ponderar. advogou a favor. Talvez não teria outra forma, porque ela tinha visto o irmão, que não sabia que era o mesmo, o pai, e ele teve um filho, né, Zacarias. Só parece que pensei que agora no momento mesmo isso. E Zacarias parece que não aprendeu muito assim, né, com a ocorrência da vida dele. Naquela situação, ele vê no outro um filho dele. Não basta o sofrimento, né? Cada um reage, aproveita a experiência de uma forma. A gente pode passar aqui pela mesma provação, mas a gente pode reagir de maneira sumamente diferente, né? E talvez por isso a gente inverta também esses papéis, para ver se colocando no lugar do tipo, provavelmente Abigail não necessitasse passar pela mesma dor, né, ou de Estevão, ou de ter um filho perdido nessas circunstâncias para entender, porque ela já compreendia. Mas aqueles que não compreendemos, talvez precisaremos encarnar, entre aspas, né, na pele daquele que sofre para saber a dor, aprender a lição. Patrícia, fazendo um link, havia somente só 36 anos que Jesus tinha sido crucificado e que tinha passado a mensagem de que, além de amar a Deus, você tinha que amar o próximo como a si mesmo. Isso era ainda uma novidade. Amar o outro, essa palavra amar, você se colocar no lugar do outro, ele perdeu o filho dele, o outro é o outro. Isso não tinha sido assimilado ainda na cultura, né? Porque isso foi uma novidade. Ele trouxe, você ama a Deus e ama o outro como ama você mesmo. Isso é uma coisa que ninguém sabia, ninguém comentava isso. Né? Talvez essa dificuldade dele de não se colocar, justamente porque a gente hoje ainda tem, nós temos dificuldade hoje de ver o outro amar o outro como a nós mesmos. Você imagina nessa época. Verdade. Agora tem outra coisa que talvez possa explicar também esse posicionamento de Zacarias. Página 133, na fala de Saulo. De mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro de minha carreira. Zacarias e Ruth foram os novos pais de Abigail, né? Como qualquer pai, mesmo que seja um pai adotivo, quer a felicidade da filha, né? Via que Saulo era um defensor da lei, né? De acordo com aquilo que era esperado para o homem do seu tempo. E sabia que, de fato, esse ato, que era um ato político, né? Como Nelma gosta de falar, iria ser relevante para ele assumir como rabino. Então, de certa forma, isso pesava no posicionamento dele. Então, é interessante como, às vezes, a convenção social influencia no nosso valor moral. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nem sempre a convenção social vai nos levar para um desfecho que seja bom para a gente espiritualmente. Às vezes a gente vai estar ascendendo socialmente. Quantas vezes a gente vê isso? Está ascendendo socialmente, espiritualmente. Foi a pior coisa que a gente pôde escolher. A gente vai colocar na balança, o que é mais importante. Isso. Refletir bastante. Exatamente. Acho que isso mostra também um cálculo. Era exatamente o que ele queria. Tá? E aqui nesse mesmo parágrafo diz uma coisa, logo aqui, precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Não é verdade. Israel não escolheu
uma coisa em detrimento da outra. Ele foi Ele forçado. foi vencido. Foi vencido. Mas ele foi vencido, ele não escolheu. Né? Ele não escolheu. Perfeito. Pelo menos nesse último caso dos romanos, né? Que invadiram Sim. e derrotaram. Em todos os casos da Babilônia, dos romanos, ele foi vencido. Veja como ele deturpa, né? As coisas ao seu bel prazer. E aí ele termina, né? Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? Ele o tempo inteiro utiliza isso como argumento, né? O apelo da casta, da raça dos hebreus, porque Abigail também era de procedência do povo de Israel, assim como Zacarias. Então, ele utiliza os argumentos que ele pode para poder ganhar apoiadores, né? Que faz parte da inteligência, que é peculiar a ele também. E aí no capítulo seguinte, o jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandou servir uma taça de vinho reconfortante. Aquela postura complacente, né? Esse assunto é um assunto desagradável, deixa passar, vamos dar uma amenizada na situação. Mas será que se livrar do incômodo é se curar? Jogar pra frente, né? Até você ter coragem de resolver. Cria uma pendência, né? Só que a postura de Ruth é interessante porque, assim, a gente tem que saber que a gente tem uma resistência individual, né? De, às vezes, tesar muito no assunto vai ser contraproducente, né? A gente não tem resistência mesmo para enfrentar aquilo de uma vez só. Então, essa postura emocionalmente inteligente é interessante. Vamos dar uma amenizada aqui no assunto, depois a gente volta num outro momento, né? Assim também é quando a gente briga, né? Brigou, vamos esperar esfriar os ânimos, depois a gente conversa para não fazer besteira, não falar coisa que não quer, né? A gente também faz isso. Quando eu li assim, essa parte que Paulo ficava dando as justificativas, né, da motivação do apedrejamento, me veio à mente assim, também que talvez esse é um comportamento de pessoas que, no fundo, no íntimo, sabem que estão errados, então procuram dar muita explicação daquilo que vão fazer. Exato. A gente sabe que está errado, fica... É isso mesmo. Aí talvez parece que ele já tivesse ali já No Ele se íntimo, justifica o tempo buscando. todo. Então ele pergunta aqui, não pergunta a Zacarias, né? Zacarias confirma, concorda, a gente quer a concordância do outro para poder algo já está ter o cúmplice. ele É a para dentro. aprovação. Para não estar sozinho naquilo. Então parece que. Mas eu Quer acho dizer, a que- impressão que eu tive também foi. Mas eu acho que A desde o psicologia- começo ele nunca teve certeza absoluta do que ele queria Sim. fazer. Existia um lado imperativo de orgulho e vaidade que dominava ele. Mas existia um lado obscuro dele de muita morosidade, de muitas dúvidas e interrogações. Entendeu? Pra mim, isso Pode é ter fato. sido algo Ele não maquinado, tinha certeza né? absoluta. O plano E dele, também mas mais pode ter sido pelo já. orgulho, pela vaidade. Pode ter sido algo já bolado, um plano dele já de tentar fazer isso, mas pode já ser um reflexo também dele desse arrependimento, de saber que não estava indo certo. Ele não foi certo, porque ele fraudou todo o processo, né? E ele estava tentando se explicar. Não, tem que ser assim, assado. Não, é um comportamento nosso mesmo de buscar se E a explicar. psicologia explica isso. É. Quando você Quando a gente procura diz, explicar. eu não quero, eu não faço, eu não fiz, ou explica que Porque eu- busca mesmo de aplausos para os seus erros. Com certeza. E aí ele faz uma descrição, né, de quando ele se sente à vontade lá e fala dos planos de levar Abigail para Jericó e depois para Jerusalém, né? Onde ele vai apresentá-la. Aí ele diz aqui no antepenúltimo parágrafo da página 133. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a torre dos romanos. Os meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos cilícios querem te oferecer um valioso mimo. Parecia não, né? Ela era a eleita e parecia uma espécie de troféu, né? Que ele queria mostrar para todo mundo. O coroamento do sucesso dele. Exatamente. E o detalhe aqui dos tesouros ali encerrados. Isso. Então, era, Pra quê, né? Tipo, não tinha nada a ver com Deus. enquanto, como o próprio Estevão dizia, né? Enquanto os pobres morrem de fome nas suas portas,
o templo ornado de ouro, de pedras preciosas, né? Na própria descrição do apedrejamento, ele descreve as mantas, né? De púrpura brilhante, chega a dar raiva, né? E aí, veja que interessante, no penúltimo parágrafo, Abigail extasiava-se, ouvindo-o discorrer, que reflete um pouco da paixão também, né? Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Por quê? Não tinha, né, uma pessoa mais doce, tipo doce. Aí na página 134, Emmanuel vai dizer assim, quer dizer, uma fala de Saulo, né? Penso chegar à velhice como um triunfador, cheio de tradições de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças, terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixar lá a teus pés como tributo de amor eterno e único. E aqui cabe uma observação. Dá para entender como que Emmanuel, porque isso até então acho que a gente ainda não discutiu, né? Como Emmanuel consegue retratar a figura de Saulo com fidelidade, a ponto da gente achar que Saulo está aqui projetado na nossa frente, né? Na obra Há 2000 anos, isso daqui foi a mesma coisa que Emmanuel disse. Emmanuel na época estava como Publius Lentulus, ele havia se apartado sexualmente, afetivamente da sua esposa, embora continuasse morando junto. Havia 25 anos, né? Ele e Lívia. Amava profundamente Lívia, mas por conta de uma calúnia, ele viu Lívia no quarto de Pôncio Pilatos e Lívia foi lá para pedir intercessão de Pilatos para que não crucificasse o Cristo. Nem preciso dizer que Pilatos não a ouviu, mas alguém viu ela lá e achou que estava tendo alguma relação extraconjugal com Pilatos, fez a cabeça de Públio, Públio aceitou a injúria. E nesse dia, no dia em que seria marcado pelo sacrifício dos cristãos, ele seria condecorado com a coroa triunfal. E ele fala exatamente a mesma coisa. Nesse dia em que eu receberei a coroa triunfal, eu farei, né, as pazes com Lívia. Ele planejava isso, mas acontece uma coisa que o impede de fazer. Então é interessante porque os dois passam pela mesma coisa. E aí a gente vê também de onde vem essa fidelidade com que Emmanuel narra essas coisas, né? Mas falando efetivamente de Saulo, veja que ele de fato tinha planos de ter um futuro junto com Abigail, né? Ele parecia verdadeiramente amá-la do modo dele. Ele tinha uma esperança, né? Tinha uma esperança. Talvez essa questão da esperança que ele tinha. Sim. É como se ele precisasse de uma grande mulher ao seu lado para compartilhar com ele dos momentos de triunfo dele. Né? Tipo isso. E aí no parágrafo seguinte, ele vai dizer, né? Ainda hoje, prosseguiu Saulo, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do Sinédrio. E aí já abre a vaga para o rabino. Aí mais para frente. Presumo que, tendo-te sempre ao meu lado, eu corrigirei os meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Veja que a ideia de Saulo é esperançosa, ele tem fé no futuro, mas será que isso basta? Porque a vontade, até como Leon Denis fala, né? Um problema do seu destino da dor, é a maior de todas as potências. Ou seja, eu não me transformo sem me imbuir de boa vontade. A vontade é suficiente? A tarefa que ele precisava empreender não seria grande demais a ponto dele efetivamente conseguir toda essa transformação dos impulsos? Ou seria possível? A minha pergunta é, estando Saulo casado com Abigail, realmente seria possível dele se transformar? Eu acho que era uma grande ajuda. Era uma grande ajuda. Isso, né? Assim, tanto nós quanto você colocou, como isso, a gente condiciona, parece que a gente está feliz a uma determinada situação, a uma determinada pessoa. Né? Uhum. A partir daí, pronto, aí eu vou... Isso.
Exatamente. Depois você me Não, e contanto que a pessoa corresponda no anseio dele. Eu lembrei daquela expressão, só Jesus na causa dele. Só Jesus na causa. Realmente. Big. Esse parágrafo aí tem outro, assim, vem as piadas. Veio de onde esse? Como é? Esse parágrafo aqui, ele tá aspiado. Tá com aspas. Ah, sim. Ainda hoje. Ah, Disse em cima. em cima, é. Conseguiu saldo confiante no futuro. Aspeado. Ao invés de usar a travessão, só botar as aspas. Aspas quer dizer um texto de outra pessoa. Foi Emmanuel tirado de falando, outra pessoa. Na verdade, saldo. É. Emmanuel está transcrevendo uma fala de Saulo. De uma outra forma. Que ele fala, né? Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro. Então, Emmanuel é o narrador, né? Da fala de Saulo. Pois é. Aí, mais pra frente, ele vai falar, então, da presença dela, né? No grande ato. Então, chegarás conosco... também no Bela Dizendo, nunca me senti tão virtuosa. Coitada, né, velho? Realmente o ego dela também. Se sentindo valorizada também, né? Depois de tanto sofrimento, dá uma. Enfim. Uma alívio, né? O homem ideal, tem isso que contar. Depois de tudo. Então, chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Ele sempre reforça, né, a ideia dele sobre Estevão. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas o que ela pretende? Né? Mas o que ela quer? Em momento algum ele pergunta, né? Sobre a vontade dela. Quando ela mostrou a opinião dela. Exatamente. Mas por quê? Né? Tipo, qual a necessidade disso? De assistir a esse horror? Ele disse antes que os amigos lá tá tendo um triunfo a ela. Pra mostrar que ela queria mostrar o poder. Isso. Ele falou, ele quis mostrar o trabalho dele. E essa atração por esse tipo de espetáculo, eu tenho um tio que foi muito tempo da Igreja Católica, ele é seminarista, e contou uma vez, eu não estou lembrando o nome de um santo. Eu lembrei do fato em si, que eu achei bem interessante. A luta interna desse santo, ainda não reconhecido como santo, mas a luta interna dele em não ir assistir aqueles espetáculos dos romanos contra os cristãos, porque era uma atração tão grande da população que ele sentia dentro dele uma vontade e ele resistia o máximo que podia. Você vê como se fosse uma partida final de Copa do Mundo, cara. É verdade. Olha, vai morrer aqui fulano de tal, a cidade inteira preso. Que absurdo, Vocês né? querem dizer, não, isso não vou não, que isso não é certo? Uma final de Copa do Mundo, não vou ficar aqui estudando, porque eu não gosto desse tipo de coisa, não vale a pena, isso não vale a pena, isso é passageiro. Mas todo mundo. O cara vai ser Rodeio gente. e tourada, assim. Tudo, não, Sim. É a favor aqui, mas pra mim é a mesma coisa. Os corpos animais. Porque essa barbárie, né, da época. De onde vem essa atração das massas pelas cenas violentas, né? Por que a gente fica tão... Quer ver uma coisa? Ler um livro, ler o Evangelho e assistir um filme com cenas fortes. O que dá mais sono, né? O Brasil, aquela luta, assim, a que o mente pessoal se foge, mata né? na luta. Nunca a pessoa senta pra assistir aquilo. A pessoa murra, aquela que pode fazer tudo, qual é? O MMA. É, sim, você não sabe. E depois termina como se nada tivesse acontecido. Nada, e tal. gente, bater, acabou. A pessoa fica lá, faz grupo pra assistir. A nossa- Assistir. É porque a nossa ligação com essa faixa é muito forte. Então a gente tem dificuldade de retratar mundos felizes. E você veja que toda vez que tem algum filme que faz sucesso, que foi encontrada uma civilização evoluída, sempre tem arma. Sempre tem conquista, sempre tem destruição. Tem poder mental, mas para destruir. A gente tem dificuldade de retratar algo sutil, amorosidade, com valores espirituais. Nossas histórias não andam Nossa- sem conflitos. É porque a gente está mais
a nossa mente está mais lembrada do passado do que a gente consegue, a gente não consegue ainda atingir. A gente não conhece o que está. O que acontece pra é frente. o Evangelho veio pegando, a gente vislumbra, tem alguns sonhos, mas assim, o peso realmente é com o passado nosso. Exato. É mais fácil. Os filmes de terror são fantásticos, são perfeitos em matéria de detalhes, porque a gente pega no nosso lá de trás, no nosso arsenal, a gente viveu aquilo, né? Filme de guerra, de conquista, de romano, né? A paixão de Cristo, cada um de uma forma diferente, né? Então, E quando as pessoas falam que o nosso filme é violento, a gente fala, gente, comparado ao tempo atrás, não são violentos, não. já foi Muito mais bárbaros, muito piores. É verdade. Bom, aí Abigail tenta dialogar, né? Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? E aí ela fala, né? Eu já fui suficientemente traumatizada pela morte do meu pai e do meu irmão. E aí Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estás compreendendo, né? O caso de Estevão é diferente, que é exatamente o que Larissa estava falando, né? Tipo, seu pai é seu pai, seu irmão é seu irmão. Estevão, ele mereceu morrer, né? Dito de outra forma. Trata-se de um homem sem significação para nós outros. Ou seja, você não precisa se sentir mal porque você não tem laço afetivo. A compreensão é diferente, né? Sua personalidade representa a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimentos de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré, que ela nem imaginava quem seria ainda, né? Achas então que não se deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigos que blasfemam no santuário? E aí Emmanuel vai dizer, né? Ela percebeu que não ia adiantar dialogar nesse sentido. E é interessante o que ela fala, né? Vejo que tens razão. Mesmo não concordando. Mas aí ela negocia com ele. Exato. Eu não devo discutir os teus conceitos, sábios e justos. Aliás, tenho a mesma intenção de conquistar a amizade dos teus amigos, porque eu não perco a esperança da sua proteção para o caso de Gesiel. a esperança dela era isso, ela estava querendo montar o irmão. Isso é interesse? É interesse. E há algo de mal nisso? Não. A questão é como o que você vai fazer para conseguir esse interesse. A intenção é ótima, mas o que é que você faz para conseguir aquilo? É o que ele estava fazendo. Ele quer subir, ótimo, crescer dentro da sinagoga, fantástico, fazia parte do próprio meio onde ele vivia, mas o que ele estava fazendo para conseguir aquilo? A intenção é que era pior, o método que ele usou, mas a vontade de crescer é natural, qualquer uma que quer. Verdade. E aí, essa última frase que ela fala aqui, direi quando a cerimônia estiver vindo. Está dito, Bateu o martelo, acabou. Ela é muito inteligente. Ela é. Ela bateu o martelo e conseguiu. Era justo, estava correto. Está dito, tipo, não tem mais discussão. Beijinho, beijinho. E aí ele, notando, né, Emmanuel diz, notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação e fecha o acordo. Acabou. Isso. Tudo fiz para evitar a derradeira. Exatamente. Nesse momento em que ele tenta se justificar, até como o Jobson já falou, ele também está querendo deixar uma boa impressão? Sim. Né? Veja que quando ela age com essa postura conciliatória, ele se abre. Não, mas deixa eu explicar melhor para você, ó. Não é, né, que eu sou assim rude, inflexível. Mas a gente deu abertura para que ele se defendesse, ele que não quis, né? Ele recusou todas as oportunidades que a gente deu dele se retratar. E aí ele diz, né? É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir. Ou seja, não fui eu, ele que me levou, me obrigou a isso, né? Me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz para evitar o derradeiro recurso. Ou seja, parecia que ele estava mais preocupado em ser admirado, né?
no fundo, em ser entendido. Se ele deixasse todo mundo livre, ele seria respeitado? Não, tá tudo bem, tá. Deixa pra lá, né? Naquela época, Passar uma borracha. Não tem como. era uma época dura. Se você mostrasse compaixão, era sinônimo de fraqueza. Ele não seria, talvez, um sacerdote importante, se pudesse uma coisa. Sim. Como Gamaliel, né? Sim. Já se falava, né? De boca ouvido que Gamaliel não estava muito bem da cabeça, indo para a casa do caminho, as intervenções. Estava meio fora da casinha, né? E aí, nesse íntere, Saulo regressa a Jerusalém e Abigail vai viver junto com Dalila, né? E aí, no finalzinho do último parágrafo da página 135. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar a escolhida de Saulo à homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. E aí tem as descrições, né, com respeito a Abigail, que ela conseguia pegar os raciocínios da lei, né, e bem colocar isso, aliado à sua ternura, à sua docilidade, que encantava a todos, né? E aí no final desse parágrafo, Emmanuel diz: o doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral por causa de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando o seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. Então, Saulo era para Abigail tudo o que ela queria e ela também era para ele tudo o que ele queria. Então estava tudo certo. Desde que tudo continuasse assim, né? E aí, quando ele fala para Dalila, é interessante a relação que Saulo tem com Dalila. Porque parece que Saulo ainda não conseguia entender fraternidade. Mas com o irmão, a gente começa a ensaiar isso, né? Mas parece que a relação dele com Dalila é diferente. Parece que ele não se coloca como irmão propriamente, né? Até por conta da postura dele, né? Ser muito ativo e tal. E aí, quando ele fala com Dalila, né, que Abigail irá participar da parte final, ela se admira, porque isso não era permitido. Aí Saulo dá um jeito, e ele explica como, né? Dá um jeito de colocá-la lá. Então ele faz isso também o tempo inteiro. Ele sabe da regra, mas ele burla algumas regras também com o objetivo de satisfazer a sua vontade. Isso era a fichinha. Que ele vai dizer, né? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, onde é proibido a presença feminina. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas. E ainda que isso se constitua resolução de última hora, ou seja, que os sacerdotes queiram me impedir, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte. E eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo. Ou seja, mesmo que o sacerdote não deixe ela entrar, eu vou comprar a briga. E ela vai de qualquer jeito. Mais ou menos assim a brabeza, né? E, mais uma vez, Abigail com a sua condescendência. Em último recurso, Saulo, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe, mais uma vez, se insiste em insultar a lei. E aqui a gente precisa se lembrar da visão que ela tinha de cadeia e da cadeia de Estevão, dessa segunda cadeia. Lembre da primeira cadeia, né? A cadeia que tinha uma janelinha, o pai estava deitado, né? Que ele estendeu a roupa para o pai deitar, que eles confabularam, né? Oraram. Mas a cadeia que Estevão, a gente vê que ele é levado, flagelado, né? Desfigurado. Então ele recebeu pancada, né? A alimentação deveria ser regular. Exatamente. Ter passado fome,
não tinha condições, né, hidrossanitárias, enfim. Que hoje é bem menos Não, em relação a não, hoje a coisa é é nem bem calabouço. menor. Isso. E aí, na página 137, logo no comecinho, Emmanuel vai dizer como estava o frisson para a execução de Estevão, né? Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. Final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, ninguém quer perder. Não faz mais cedo do trabalho. A igreja modesta de Simão, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandaram anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução e efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Mais uma vez, ele passou por cima de uma lei, porque lembre que o sinédrio era aberto, né, para o povo, e ele impediu o acesso. E ainda colocou soldados na porta para distribuir açoite, para garantir que realmente Estevão não ia contar com essa plateia, né? E aí, no segundo parágrafo dessa página, Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses, hematomas, né, nas mãos e dos pés, patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. Então não dá para repensar a vida nessa condição, né? Se ele tivesse condição de pensar, depois de 2 meses de surra, nós temos. É irreal pra gente não tem nem ideia do que seja isso. Não tem nem ideia. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Ou seja, realmente não dá para imaginar o tanto que ele sofreu, né? É por isso que Haroldo, na palestra, fala que a gente pensa que santo é feito de barro, não é? Santo é feito de adamante, que ele fala. De diamante. Porque É passar uma verdade. coisa dessa não é qualquer coisinha que vai abalar um espírito desse. Não abre mão. E aí, quando Estevão é chamado, Emmanuel diz, né, que Saulo encarou satisfeito, né, porque para Saulo ele estava destruído. Enfrentando o pregador do evangelho, sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro? E a resposta de Estevão, né? Não insulteis o Salvador. Não era simplesmente não mudo minha ideia. O cara ainda está dando lição de moral para ele. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Aí é que é senhor, mas é da raiva do cara. Aí é que ele não está sabendo de onde é que ele tira isso. É Exato. isso que deixava até os romanos em boca aberta. Que coragem é essa de não reagir frente às torturas? Exatamente. De onde é que Ele fala tudo vinha isso? parecido pra ele, eu queria Não, botar pra fora. mas o desespero. De onde é que não vinha esse desespero? Porque você entrava numa arena com leões para serem amarrados em postes, servir de tocha humana, não entravam cantando. Eles não entendiam de onde é que vinha isso. Eles nunca viram aquilo. Não era nada normal. Eu acho, gente, que essa resposta de Estevão é algo digno da gente se lembrar quando a gente passar por nossas aflições, né? Porque é difícil compreender Estevão, né? É muito difícil. Porque às vezes a gente passa por uma dor de barriga e pedindo arrego, né? Porque assim, quando a gente vê a descrição, né? Vamos ver aqui na página 138. Primeiro que Saulo, não obstante o cerimonial todo armado, tenta pular todas as etapas, né? Chega, basta, vamos apedrejar, encerrado. E aí, depois ele cai em si, né? Vê que existe uma cerimônia e que, como o Jobson falou, ele parece realmente revestir a coisa com requinte de crueldade para prolongar o fim, né? E aí, no terceiro parágrafo, Emmanuel diz assim: Estevão tinha agora o rosto enrubescido,
envergonhado, seminu, foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos acima dos rins para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Pesado, pesado. Eu achei interessante que ele ficou com mais vergonha do que medo. Assim, ele ficou com vergonha porque ficou desnudo, né? Semi-nu, mas o que estava acontecendo não estava abalando muito ele. Mas quando ficou quase nu, ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha. A coisa da dignidade, né? Do valor e tudo. E aí ele diz, né? A humilhação doía-lhe fundo. Ele sofreu como qualquer ser humano. Talvez por isso ele seja considerado o mártir do cristianismo primitivo. Porque o flagício que ele suportou foi bem análogo ao flagício do Cristo, né? Logo após. E aí ele recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. E aí vem as analogias que vocês já fizeram, né? Em frente a Herodes, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias, né? A coroa de espinhos, o manto, ridicularizando. Pedaço de cana para servir de seta. Exatamente, pedaço de cana imunda. O açoite, a ridicularização, as vestes em frangalhos também. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Os teólogos falam, né, que Pilatos ficava indignado. Mas o que é que esse homem não reage? O que esse homem não fala? Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. Quem sou eu? E quem era o Cristo? E aí quando a gente se compara perante Estevão, é o abismo do abismo, né? É que vem aquela coragem interna. Se ele fez essa comparação com Cristo, ele automaticamente se coloca na posição dele. Pô, peraí, não posso sofrer assim. Não tenho esse direito. Se a gente fizer isso em relação a ele, você, peraí, eu estou passando isso, peraí, olha, lembra o que ele passou, peraí, porque deixa eu me ajeitar aqui. Não, estou passando muito pouco em relação. Acho que essa comparação é sempre válida. É saudável, né? Porque, sendo ele falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho. E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E me siga, né? Nem sempre a vontade do Senhor vai ser uma coisa pacífica, uma coisa tranquila, né? Às vezes a vontade do Senhor vai ser esse testemunho difícil. Eu particularmente acredito que a gente está no jardim de infância ensaiando para chegar nesse ponto. Talvez não necessariamente na mesma cena, né? Esses sacrifícios físicos, mas mentais, talvez emocionais. mas com a mesma proporção da coisa. Então, para a gente chegar nesse ponto aqui é questão de tempo. A escolinha vai passando, né? Seja bem-vindo, o professor está na porta. Seja bem-vindo. Movimento 1, 2, 3, 4. Você está na fase e tal ali, tá. E aí, Emmanuel vai dizer, né, que naquele momento de humilhação profunda, ele se lembrou como se ele estivesse recordando toda a sua vida, né? Passando um filme. Recordou a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação do pai, o amor da irmã, que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Mas teve uma coisa que eu não entendi. Ao pensar em Abigail, não essa parte, ao pensar em Abigail experimentou certa angústia no coração. E mais pra frente ele diz, né, que ao pensar na irmã, é como se ele tivesse também, ao lado da angústia, sentido um alívio. No finalzinho desse parágrafo, a ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo, entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Então, ele pensa em Abigail e até no desejo de revê-la antes de morrer, que ele sabia que estava chegando próximo do fim, né?
relembrou a noite quando os 3 ficaram presos, né? E das promessas, das orações. E no final de todas essas lembranças, ele ficava satisfeito de que a irmã iria continuar e que Jesus, de alguma sorte, iria endereçá-la a um destino melhor. Não estava desamparada. Era fé. Ou seja, ele sabia que no coração dela tinha uma semente, que mais tarde iria dar frutos. Então, veja que não havia qualquer laivo de egoísmo em Estevão. Ele sentia saudades, angústia por não vê-la, mas sabia que onde ela estivesse, ela teria os recursos morais para poder ter uma vida boa, né? Isso é interessante, né? Porque É um desapego. desapego, amar é isso, né? Desapego. Ainda que o outro não esteja dentro do meu raio, das minhas vistas, saber que ele está bem. Será que também nesse momento de eu estava sendo amparado espiritualmente, ele não tem inspiração, tem tranquilidade, então ela vai ficar em paz. É tranquilo. Ele teve aquele momento de inspiração, né? Então ele ficou mais você vê que ele fica angustiado, então ele fica tranquilo. Eu sinto talvez como uma inspiração divina naquele momento, para acalmar ele. Um lenitivo, né? Talvez se estivesse atormentando ele, foi, irmã? Né? Isso. Meu próximo comentário, a gente imaginar a movimentação espiritual que está acontecendo naquele. Deviam ter centenas de entidades ali ao redor. Centenas de entidades. Quem é que E ele vai Jesus encontrar sabia isso? que aquele momento ia ser E... muito importante para o espiritismo, o cristianismo, dali para frente. Então, Jesus dali E passou a lei. até a proteção para que o lado da espiritualidade mais baixa não atrapalhasse muitas vezes aquele momento. Mais do que ele vai chegar até ali, mas o resto que está ali, a turba, afasta. Aquele ali, ele tem que passar aquilo ali, mas ninguém vai piorar a situação. Isso. A proteção existe, né? Ele não está sozinho ali. A gente não sabe os detalhes. Imagina a vida espiritual que esteve. Isso. Agora, lembremos que tudo isso daqui não está ocorrendo numa reflexão solitária em um quarto. É no meio do fogo. No meio do fogo. Ele teve a serenidade para pensar, né? Ele estava o tempo todo sereno. A gente está sofrendo por ele, mas ele estava sereno. Ele estava emancipado? Estava o quê? Emancipado, pelo menos parcialmente, será? Talvez sim, estava muito tranquilo. Parece que estava tendo um amparo muito Ele grande. fala aqui de um transe, né? Sim. Ele recebe aqui, ó. Ele recebe a orientação da lembrança, né? Todo aquele, da fala de Jesus, né? Sim. Todo aquele que deseja participar do meu reino, negue a si mesmo. Então, naquele momento, ele está assim, mais para lá do que para cá. O que eu acho interessante é Emmanuel captar essa história de Paulo, como Saulo, e transmitir para Chico, para que ele possa botar no papel a ponto de a gente se perguntar: e será que ele está assim? Será que ele está assim? Porque vê como é difícil, né, essa passagem. Ele está tratando aí de sentimento. Mas esse livro foi escrito por Saulo. Saulo escreveu o livro, o espírito de Saulo escreveu o livro por Emmanuel. Foi Foi o escrito em duas médium. mãos. Foi o médium Não, que- só de Paulo. De Você Paulo falou passou Saulo. a mensagem para Emmanuel, que passou para Chico. É isso que eu estou dizendo. Por isso que ele conseguiu captar exatamente. Não, como mas isso. veja bem, a dificuldade é porque como a nossa mente ainda não é o mesmo, a mente nossa não é a mente de Paulo. Ele não podia ser de Paulo para Chico. Ele não tinha como. Teve que ter um filtro. Exatamente. Então Emmanuel filtra a mensagem e aí passa para Chico, e Chico tem que passar para o papel umas palavras assim, que a gente está levantando essas E a gente se questões. sente emocionado. Sente emocionado, né? É incrível isso. Exatamente. E aí, Saulo pede que o algeme novamente, no final da página 139. Estevão não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando levantava os olhos, como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Agora, a grande questão é, no momento dessa dor afligente, a gente se lembrar de levantar os olhos para o céu para pedir auxílio. Essa é a grande diferença, né? Eu acho que a gente se lembra mais desses momentos. A gente o quê? Se a gente lembra mais dos
céus nesses momentos. É verdade. Eu acho que é o contrário. É mais fácil a gente. É mais fácil. Na alegria ele vai dizer, não, pô, eu mereço. Não agradeço. Teve nenhuma Obrigado, participação, não, é? Muitas vezes a gente pensa que Deus é sempre injusto, briga com Deus. E aí, gente, na página 140, já pulando um pouco essa definição, Emmanuel vai dizer o seguinte: naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Parecia que ele estava, até pela foto, pela figura, numa área aberta, né? Do átrio. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador. E só um aspecto, o sol, a incidência solar, inclusive o sol no começo da tarde, gera também um amolentamento, né? Então, realmente ele devia estar para lá de Bagdá. Mas, não obstante todos esses fatores, e profundamente triste, Estevão caminhava seminu, sereno, imperturbável. Tudo estava preparado. E aí vem, no meio aqui da página 140, os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade. Alguém comentou sobre isso, né? Acho que foi Daniele. Os próprios doutores, né? Cada sinagoga indicara o seu delegado e, ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Deprimente, né? Imagine a cena, o pessoal pegando as pedras para poder... Depositava o manto de um lado e do outro pegava a pedra. E aí, risos gerais seguiam-se a cada golpe. E aí vem o sarcasmo, né? Exatamente. Mas, aí no finalzinho, mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. A pessoa se sente satisfeita e confortável vendo uma pessoa em pleno sofrimento. Você vê que nível ele estava. Isso daí é sarcasmo, sadismo? O que é isso? Ou ele, por algum momento, sabe quando a gente está olhando para uma cena, aí tem uma parte que a gente congela e tampa, não quer ver, e só vê a outra? Será que naquela cena do apedrejamento, ele só estava preocupado com o fato de vencer o seu oponente e não necessariamente ver um ser humano sendo apedrejado? É possível fazer isso? Essa separação? Cegueira, né? Que militar vendo o campo de batalha do inimigo derrotado se interior de Deus? Sim. Todos. Aí dá pra gente entender melhor, né? A postura de Saulo. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo, exatamente, na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Para ele, era aquilo que o importava. Mas aí Emmanuel vai complementar, né? Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade?